Uma fazenda do Paraná apostou no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta e em dezembro de 2023 realizou a primeira colheita de cevada lá na área. Esse é o assunto da nossa conversa de agora ao vivo com o pesquisador da Embrapa Florestas, o Vanderlei Porfírio da Silva. Vanderlei, bom dia primeiramente, seja muito bem-vindo aqui com a gente no canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Vanderlei, conta pra gente então mais detalhes do sistema utilizado na fazenda, em que condições a lavoura de cevada foi plantada, que tipo de produção agropecuária é desenvolvida por lá? Olha, essa sua pergunta ela é difícil de responder, porque o sistema de integração lavoura-floresta, pecuária-floresta, envolve exatamente o que o termo diz, né? Lavouras, pecuária e floresta. No caso dessa fazenda, como está numa região que permite, nesse período de inverno, primavera, esse período que é possível produzir cevada, ele plantou cevada, mas ele poderia ter plantado uma outra lavoura de verão, trigo ou mesmo aveia, né? O que não dá para fazer, por exemplo, na região do Centro-Oeste. E aí ele colheu a cevada da cerveja do nosso dia e do nosso dia a dia. E é isso, ele integra lavoura, no caso dessa lavoura, desse período foi a cevada, mas poderia ter sido qualquer outra coisa. Na sequência veio soja, ele já colheu inclusive a soja deste ano, num sistema que integra árvores, a lavoura e a pecuária sequencialmente, né, na mesma área, isso que eu quero dizer. Eu estava lendo ali algumas informações em relação à fazenda, a esse plantio, e eu vi que durante o cultivo da cevada por lá houve uma condição climática mais complicada, digamos assim, mas que a lavoura da integração deu uma resposta, as plantas, né, deram uma resposta melhor, não foi isso? Isso é uma das hipóteses, das macro-hipóteses, que os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta vem comprovando a cada experiência ou a cada resultado que acontece em áreas produtivas, que é essa capacidade resiliente de frente a anomalias climáticas, como é o caso deste exemplo que você citou e o exemplo da fazenda. De fato, a lavoura da cevada não tolera calor numa certa fase, uma lavoura de inverno, vamos dizer assim, e por uma questão ou outra, na região houve, sim, uma onda de calor no momento que essa cevada estava enchendo o grão, maturando, e essa onda de calor acabou por, vamos usar um termo laico, matando a semente. Então ela produziu semente, produziu grão, que não germina mais. E aí esse grão que não germina mais não tem mais valor para fazer malte, por exemplo, para fazer a cerveja. E o que fez essa diferença foi exatamente o sistema de produção, onde há uma proteção diferente, por exemplo, do regime de ventos. A presença de árvores traz uma diferenciação na temperatura média do ar, e isso que está sendo avaliado, mas isso vem corroborando com outras observações, com outros resultados de pesquisa, não só no Brasil como fora do Brasil, dessa forma de produção, onde você integra árvores, lavoura, pecuária, e que acabam pela estratégia de uso e pelo desenho que você usa dos componentes arbóreos no sistema, modificando o microclima local, e aí tem esse efeito que você citou. Você falou exatamente sobre essa questão arbórea, né? A proposta do estudo nessa fazenda, inclusive, em relação ao manejo do componente florestal ali, também foi um pouco diferente do que é comumente aplicado, não foi? Comumente é porque existe sempre uma lógica de mercado, é um sistema de produção. Nesse caso, o que está sendo avaliado e o que se espera ao final é ter um sistema onde o volume de madeira, não é madeira para serraria, não é madeira de alta bitola, volume de toras grossas, mas o volume de biomassa total seja adequado para a associação, para a produção de biomassa, por exemplo, no caso lá, para papel e celulose. Não adiantaria ter árvores muito bonitas ou muito grossas, produtivas, mas que fossem em um volume total pequeno. Então, é uma estratégia de uso para atender um mercado numa região, ou seja, é uma região que existe indústrias de papel e celulose, como poderia ser uma região que indústria para aço, que usaria a madeira para oxirredução, e que precisa ser colhida de forma mecânica e automatizada. Então, esse desenho que está nessa fazenda e nesta região, o que está se avaliando é exatamente isso. Até que ponto
dá para combinar um volume maior de árvores, ou seja, uma densidade maior de árvores, e como é que isso vai ficar lá no final, na renda por unidade de área, né? Então, o resultado dessa pesquisa lá na frente deve apontar isso. Quantas linhas de árvores, a que distância, qual é o efeito sobre as lavouras, se existe perda, se existe ganho, se no final, que é o que importa, quanto é que vai render em termos financeiros cada hectare dessa forma de produção nesta região. Então, ela é diferente de outras, por exemplo, no Centro-Oeste, provavelmente é o que você está pensando, ou é o que é mais propalado ultimamente de integração, porque, de fato, ela está integrada, além de ser um sistema de integração, isso está integrado com a indústria de papel e celulose, gado e grãos, né, que é o caso da região. Muito bem. E na sua avaliação, há uma tendência de adesão de mais produtores aí aos sistemas que fujam um pouco do monocultivo, por exemplo? Os produtores rurais estão mais conscientes dos benefícios? Essa é uma tendência de adesão maior aqui no país? Bom, a ILPF no Brasil tem crescido bastante, isso é notório, tem os números que mostram isso, existe toda uma estratégia atual de marketing em cima disso, de empresas, existe uma associação, a chamada Rede, né, que é uma associação de empresas que fomentam a integração lavoura-pecuária no Brasil. A adesão dos produtores vai depender exatamente se é um sistema que, de fato, traz benefícios econômicos ao produtor, além das questões ambientais, é óbvio, o produtor hoje está antenado, está preocupado e está observando esses aspectos para atender esses aspectos ambientais e econômicos, mas, sem dúvida, se o sistema não se provar financeiramente viável, né, e aí entra naquele tripé antigo, hoje se fala em ESG, mas é economicamente viável, tem que ser, ecologicamente tem que ser adequado, né, tem que ser correto, e socialmente tem que ser benéfico, senão o produtor não faria adesão a isso. Agora, como envolve árvores, o tempo de maturação para as pessoas acreditarem, vamos dizer assim, né, o São Tomé, demora um pouco mais. Nós vamos ter essa resposta de forma mais assertiva no momento de colher a madeira para papel e celulose. E aí vamos fazer a conta de todo esse balanço desse período de produção da madeira, do que se produziu de grão ou do que se produziu de pecuária, e aí a gente teria uma resposta mais assertiva para você. No momento, o que a gente pode dizer é que as expectativas são muito boas, né? Existe já um entendimento sobre essa forma de produzir no Brasil, que tem condições climáticas perfeitas para fazer isso, né? O que nós temos que fazer é exatamente ir fazendo os ajustes, os refinamentos regionais, porque cada região tem um sistema de produção, um ambiente climático, um tipo de solo e uma cultura tecnológica. Então, temos que ir fazendo os refinamentos regionalmente, e o Brasil é grande, né? Delei, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente hoje aqui. É sempre muito bom a gente abrir o canal para a gente trazer aí os resultados, as pesquisas, a parte científica, né, do que a gente aplica no campo, e a gente sempre trazendo também as pesquisas, os resultados da Embrapa, que já é uma parceira nossa aqui. Então, eu queria agradecer demais essa nossa conversa de hoje. Falamos um pouquinho mais especificamente sobre essa fazenda ali na região de Tibagi, né, no Paraná, mas deixar o canal aberto para a gente voltar a conversar sobre as novidades sobre esse estudo, sobre outros estudos aí desenvolvidos por vocês, viu? É só acionar a gente que o canal está sempre aberto. Muito obrigado e tenha uma ótima semana. Obrigado, é uma satisfação a gente poder contar com vocês aí na difusão desse tipo de tecnologia pelo país. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu.